Boa noite. Então, como é que vai fazer? Espero que estejam todos bem. E vamos lá. Eu vou gravar as aulas então por aqui. Nós vamos fazer as aulas. Eu vou gravar a aula aqui, vou passar a aula ao vivo, né? E vou gravando e depois eu vou colocar lá no WhatsApp de vocês. Quem quiser assistir depois, quem quiser assistir por aqui. Enfim, do jeito que vocês julgarem aí melhor, tá? Como eu estava gravando antes e postando lá, eu vou gravar por aqui. Então daí quem já está aqui já assiste e já fica melhor, certo? Se quiserem ir assistindo, fazendo perguntas, pode ir fazendo pelo chat, ok? Então, acabando hoje, né? Amanhã eu já posto no YouTube e já vou colocar lá. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os ciclos biogeoquímicos. Nossa, que nome bonito, né? O que são isso? Os ciclos do que vai acontecendo na natureza. A gente vê, por exemplo, a água, certo? A água, ela evapora, ela depois forma as nuvens, depois das nuvens ela precipita, volta para o solo, do solo vai para a planta, enfim, é um ciclo da água. Só que não existe só, porque assim, isso a gente aprende de ciências, né? Mas não existe só o ciclo da água. Existe o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio. É isso que nós vamos ver. Esses ciclos que acontecem porque biogeoquímico, olha que nome bonito. Bio vem de vida, biologia. Geografia, seria o espaço. E químico vem da química. Então, é uma mistura, né, de vários elementos aí. Quando a gente pensa em ciência, às vezes a gente pensa assim, química, isso é só química, isso é só física. Não existe isso, só química, só física, só biologia. No nosso corpo nós temos tanta coisa. Tem parte química, parte biologia, parte física, de física mesmo, porque a gente anda, a gente corre, enfim, os movimentos, a gente tem a parte cognitiva, a gente tem a parte química da sinapse, enfim, tem tudo aí que acontece na natureza. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. Eu vou passando os vídeos, né? Vídeos não, as imagens, para a gente ir conversando sobre isso, certo? Então, sobre ciclos biogeoquímicos. Então vamos lá ver o que é isso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui. Opa. Deixa eu ver se foi. Foi. Eu acompanho vocês aqui pelo celular também. Então, qualquer coisa, vocês me falam aí. Então, o que são esses ciclos biogeoquímicos? Ciclo em escala global de elementos e substâncias químicas que necessariamente contam com a participação dos seres vivos. Ou seja, são os elementos, substâncias que acontecem na Terra, que isso ele tem uma relação direta com a nossa sobrevivência, sem isso não conseguimos nem nós sobrevivermos e nem o planeta em si. Então, quais são os principais? Existem outros? Existem, mas os principais são os quatro: água, carbono, nitrogênio e oxigênio, tá? Então, esses quatro são os principais ciclos, e é o que nós vamos ver como que eles ficam na natureza, como que eles se comportam, como que eles surgem, né? Primeiro, nós temos aqui o ciclo da água. Por que é um ciclo? Porque, esse ciclo aqui, como a gente fala um ciclo, por quê? Começa, ele passa por várias etapas, termina e começa de novo. Passa pelas mesmas etapas, termina e começa de novo, fica assim, indeterminado. Então, a gente chama de ciclo. O que acontece? A água, tá? Da chuva, evapora a água do mar, forma a nuvem, e daí o que acontece?
Ó, essa nuvem, ela fica na toda a região. Então, a nuvem, ela evapora a água e forma as nuvens. Tanto a água do mar evapora, quanto a água do rio. Então, toda essa água forma as nuvens, tá? As nuvens, ele forma o vapor d'água levado pelo vento e vai espalhando essas nuvens. Daí, o que que acontece? Precipita em forma de chuva. Precipitou em forma de chuva. Quando a gente fala precipitar, é chover, tá? Precipitou. Essa chuva, o que que ela faz? Ela volta a ser líquido, certo? A água. Ou seja, ela vai voltar para o mar, ela vai voltar para o rio, ela vai para as plantas e o solo absorve. Então, a água do subsolo. Essa água do subsolo vai para onde? Ela vai para as nascentes, formando a água. As plantas também pegam e volta lá para o ciclo da água da planta. Por quê? A planta retira a água do subsolo, ela participa da fotossíntese e depois ela transpira essa água também de outras formas. Então, o que a gente precisa para ter o ciclo da água? A gente precisa de água líquida e calor. Por que calor? Porque sem o calor essa água não evapora, tá? Então, quando a gente fala assim, ai, mas tem lugar que não chove muito. Por quê? Por exemplo, sertão. Sertão não chove muito porque não tem tanta água ali. E daí o que acontece? Você imagina que a água tem que ser formada lá, as nuvens tem que ser formada lá no céu onde tem água, onde evapora, ou aquela pouca água das plantas, que são poucas, porque o sertão também não tem muito, a água que está ali nas plantas, a pouca água vai evaporando. Boa noite, França. Daí, até formar essa nuvem. Daí, essa nuvem tem que ser carregada pelo vento até chegar no sertão. Por isso que o sertão demora mais para chover. Porque como ela é seca, ela não, né? É mais fácil, por exemplo, num lugar onde tem água, por exemplo, praia. Praia chove bastante, concorda? Por que praia chove bastante? Porque tem quantidade de água muito grande. Então, evapora a água do mar, forma a nuvem ali, cai mesmo. Já cai ali mesmo. Só que não fica só ali. Por quê? O vapor é levado pelo vento e vai espalhando, daí ele vai juntando mais água até ficar bem pesado e a nuvem cair, né? Em forma de chuva líquida. Então, esse daqui é um dos ciclos. Então, por que que a água é tão importante? Por que a gente estuda a água? Bom, a água ela tem alta capacidade de absorver e reter calor, ou seja, ela absorve o calor e ela deixa o calor nela. Tanto que, por exemplo, você vai no Nordeste, a água é quente, né? A água do mar é quente, aquela imensidão e a água é quente. Ela tem essa capacidade. Mas, isso é um fator. Mas o mais importante, ela é fundamental no metabolismo dos seres vivos. Ou seja, sem isso a gente não consegue sobreviver. Por quê? Porque ela dissolve compostos, ela reage e assim ela forma as moléculas complexas, as moléculas do nosso corpo, tá? Ela tem uma alta tensão superficial, movimentação e retenção da água em pequenos poros. O que que isso significa? Por exemplo, nós suamos, certo? O suor nada mais é do que a nossa pele esquenta, nós temos muita água no nosso organismo, ele vai para a pele para tentar resfriar a pele. Só que a água ela tem uma tensão superficial, por quê? O tipo de ligação que forma a molécula da água, o hidrogênio gruda no oxigênio de uma maneira tão forte que é difícil quebrar. A gente viu isso daí na parte de ligações químicas, né? Ela é difícil de quebrar essa molécula. Então ela forma tanto que ela é difícil, você vai ver, se você pegar uma colherzinha, pega uma colher e vai colocando água um pouquinho, você vai ver que a água fica uma barriguinha, ela fica até um. Se a gente colocar, pegar e encher um copo de água e pondo, chega no final, até ponta mesmo. Você vai colocando mais água, você vai ver que a água passa um pouquinho do copo. Então, o copo, né? Claro que não é bastante, né? Mas ele fica aqui, você vai ver que ele fica tipo um montinho assim. Outros líquidos não formam isso, a água forma isso. A gente, tanto que a gente pode, por exemplo, você pega canela, pozinho fino, joga na água, ele boia. Mosquitinho, insetos andam sobre a água por causa dessa tensão. O fato de ela ser difícil de ela quebrar faz com que, por exemplo, tenha
a água seja mais difícil de evaporar do nosso corpo, o que mantém o nosso corpo mais resfriado. Então, é claro que se tiver muito sol, é claro que ele vai transpirar, mas normalmente a transpiração já é suficiente para manter o nosso corpo numa temperatura agradável, porque esses pequenos poros, a água fica ali fazendo com que ele não evapore. Bom, solidificação. A molécula da água, ela se expande ao congelar, ou seja, ela aumenta de tamanho. Se você pegar uma garrafinha de água e colocar na geladeira, se você encher a garrafinha de água, você vai ver que ela vai surfar. Por quê? A hora que ela solidifica, ela aumenta um pouquinho de tamanho, tá? Caso contrário, o gelo afundaria e congelaria o reservatório de água líquida de baixo para cima e modificaria drasticamente os ecossistemas. Células vivas se romperiam com a contração da água gelada. O que acontece? Vocês podem ver naqueles filmes, né? Aqui a gente não neva suficiente para isso. Mas, por exemplo, quando ele está mar, o rio, ele congela em cima. Por quê? O fato de ele aumentar o tamanho faz com que ele fique mais leve e sobe. Quando ele fica mais leve e sobe, essa água fica lá e congela em cima. Por quê? Porque no rio tem as plantas, tem os peixes. Se ele fosse do mesmo tamanho, se ele não acontecesse isso, ele não ficasse, se ele não expandisse de tamanho, ficando mais leve, subindo, ele iria para o fundo. Daí ele ia fazer o quê? Ele ia congelar as plantas, ele ia congelar os peixes. Fazendo isso, se ele congelar as plantas que tem no rio, ele mata o rio. Então, o fato de ela se expandir faz com que esse gelo não prejudique o ecossistema que está ali, naquele rio, naquele. O mar também, mas o mar é mais nos polos, né? Polo Sul ou Polo Norte. Mas os rios, por exemplo, isso nos lugares onde neva, onde o frio é muito intenso, é normal. Tem lugares na Rússia, por exemplo, que é um lugar muito frio na época de inverno, que o rio ele congela de uma determinada forma, 1, 2 metros de água, que você passa o carro por cima sem quebrar. O pessoal que pesca, às vezes eles pegam, fazem buracos grandes, eles têm que quebrar um tanto assim de gelo para colocar a vara para conseguir pescar o peixe lá dentro. Então, se não fizesse isso, ele colocaria ali e mataria aí as plantas. Bom, onde tem os reservatórios de água, né? Onde se localiza? Ela se localiza, onde se localiza, qual a quantidade, o tempo de residência nos reservatórios da biosfera. Biosfera. Esfera a gente pensa na nossa Terra. Biosfera é o lugar da Terra, é a parte da Terra onde existe vida. Ou seja, nós não estamos falando atmosfera, onde tem o ar. Biosfera é onde seria onde nós estamos, tá? Então vamos pensar. Boa noite, Silvana. Ó, então nós temos aí, olha o volume de água. Ó, nos oceanos, né? 1.000, milhão, bilhão. 1.230.000.000 de quilômetros quadrados de água. Olha quanto. Ou seja, 97,2% de toda a nossa água está nos oceanos. E isso é uma coisa boa? Depende. Por quê? Porque nós não bebemos a água do oceano. Ela não serve para nosso consumo. E daí complica a nossa vida. Bom, quanto tempo existe essa água que está lá nos oceanos? Milhares de anos. Muitos, muitos, muitos milhares de anos ela está ali. Tá, depois nós temos aí em quantidade, tá? Volume, geleiras e calotas polares. Geleiras, a gente pode ter geleira, por exemplo, na Austrália, nas montanhas, né? Geleira é onde ela congela. Calotas polares é aquela neve que nunca derrete, que está lá nos polos, que está no Polo Sul, Polo Norte, que é tudo neve o tempo inteiro, todo o ano inteiro. Então, lá é calota polar, tá? Ela tem 28.600.000 quilômetros quadrados de água sólida. Quanto ela representa da quantidade de água que existe no planeta? 2,15.
desculpa, 2,15% da água está nas calotas e geleiras. Essa água já é uma água doce, mas ela está sólida. E outra, a gente não pode tirar ela de lá, né? Se ela derreter, dá um desequilíbrio ecológico tremendo. Bom, ela tem aí dezenas de milhares de anos. Por quê? Porque ela não derrete nunca. Então, ela está lá desde os primórdios aí da formação da Terra. As águas subterrâneas, águas que estão aí nos lençóis freáticos, estão embaixo da Terra. Quanto que é? 4 milhões de quilômetros de água estão aí debaixo da Terra. Quanto que representa essas águas? 0,31% de todo o total de água. Quanto tempo que elas existem? Centenas ou milhares de anos. Então, centenas e milhares de anos aí. E tá lá porque ela tá ali, né? Embaixo da terra, ela não evapora, tá ali para consumo, né? Depois nós temos nos lagos. Nos lagos, que é água doce, 123 mil quilômetros de água. Olha a diferença. E olha qual é a porcentagem dela. 0,009%. Ixi, está longe de ser 1%. Quanto que elas existem? Dezenas de anos. Por quê? Porque elas vão se renovando, tá? Ela vai se renovando. Ela ela vai se perdendo, ela vai se transformando em outras coisas, daí vai surgindo os novas, então ela vai aí. Na atmosfera, quanto tempo ela dura na atmosfera? Ó, quanto tem, primeiro? 12.700 quilômetros quadrados de água, tô falando no planeta, tá? 0,001, né? Enfim, tem menos, bem menos aí do que nos lagos. Quanto tempo ela está aí na atmosfera? Quanto tempo ela dura aí na atmosfera? Cerca de 9 dias. Por quê? Porque depois ela vai se transformar em outras coisas aí. Essa água vai entrar na planta e vai se transformando. Daí vai formando outras águas, tá? Bom, rios e cursos, né? Os rios, os cursos dos rios, né? Que tá no rio aí. 1.200 quilômetros quadrados de água. Quanto representa? 0,001%, muito pouquinho, né? Quanto tempo aí ela dura aí no, no planeta aí? 2 semanas. Por quê? Porque ela vai se renovando a cada vez. A gente não pega essa água para fazer produção industrial, para usar em casa. E depois mas daí o que acontece? Mas não acabou a água? Não, não acabou, porque vai formando outras águas, né? Vai vindo outras formas aí, tá bom? Bom, o que a gente percebe aqui nessa quantidade de água aqui? A gente percebe que a quantidade, a maior parte da água, a gente não consegue utilizar. Oceano a gente não usa porque a água é salgada. As geleiras, a gente não pode ir lá, vai lá no oceano buscar, lá no Polo Norte buscar, não tem como, porque, primeiro, que esse gelo é importante para manter a temperatura da Terra constante. Se derreter esse gelo, começa a ter tsunami, começa a aumentar. Não pode acontecer isso, por quê? Porque se ele vai derreter, vai onde? Para o mar avança para a Terra. Então, a gente não pode mexer nessa água, tem que ir lá no gelinho bonitinho. Na água subterrânea é meio complicado, porque a partir do momento que você consegue retirar, a gente já retira, mas pouco. Por quê? Primeiro que ela fica cara para você retirar e outra, não gasta aquela lá, porque vai fazer falta. Então a maioria do que a gente usa realmente está nos lagos, na atmosfera e nos rios, né? Lagos, rios, essas coisas. Então é muito pouquinho, é muito pouco da quantidade de água, tá? Bom, para que a gente usa água? Qual o impacto dela? Impacto humano da água. Então, a poluição da água de rios e aquíferos por efluentes agrícolas, industriais e domésticos. O que a gente está fazendo com a nossa água? Essa água faz falta. Ah, mas para a gente nem tanto, mas tem muitos lugares já que tem falta d'água. E tem lugares até no Brasil. Bom,
precisa correr muito, não. Os reservatórios estão vazios, isso quer dizer que nossa energia elétrica vai aumentar. Porque a quantidade de água para gerar a energia que nós precisamos, nós não temos. E isso é um problemão, né? Então, complica aí. E a pouco da água que a gente tem, a gente ainda contamina, polui. Então, como que ela polui? Através de resíduos, pode ser fezes, urina de humanos e animais, uso de fertilizantes e agrotóxicos no campo. Por quê? Porque isso daí ele vai, e esse problema aqui é que causa, às vezes ele vai no lençol freático, na água subterrânea. Daí ferra com a vida de todo mundo. E os efluentes da agroindústria, ou seja, a hora que eles usam dessa agroindústria aí para fazer Boa noite, Sandra. Para fazer as produções, né? Depois o resto que tem da indústria eles pegam e jogam na água, né? Como se já não bastasse o problema que a gente tem, eles fazem isso. Por que eles fazem isso? Porque é mais barato, né, gente? Porque é difícil tratar, fica muito caro. E daí nós temos, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um governo que não tá nem aí, entendeu? Já nunca teve, mas esse governo aqui é pior de todos. Ele liberou agrotóxicos de monte, ele não tem fiscalização. Então, esses grandes agroindústria é gente muito rica. Então, ele deixa fazer o que quer, porque daí fala, contaminar daqui a alguns anos, ele não vai estar aqui mesmo, então, porque não vai acabar agora, ano que vem. Então, isso demora. Então, eles não estão nem aí. Então, isso é um problema gravíssimo. Então, vamos lá. Olha, então, vamos voltar no ciclo aqui. Ó, aqui nós temos um ciclo maior. Ó, nós temos a água. Da onde vem essa água? Ela pode vir do mar, né? Ela evapora e forma as nuvens. Onde também evapora e forma as nuvens? Nos lagos. Ó, também evapora, forma as nuvens. Tá, e depois tem a transpiração e respiração de plantas e animais. Ou seja, na nossa transpiração, na nossa respiração, nós também eliminamos água para o ambiente. Como que a gente sabe? Fica tranquila, Sandra. Eu vou postar a aula lá depois, viu? Não tem problema não. Sem problema. Essa aula aqui eu tô gravando, tá? Eu tô gravando essa aula e depois eu vou postar lá, viu, Sandra? Então não tem problema, tá? Daí depois você assiste o começo. Sem problema. Esquenta a cabeça, não. Tá tudo certo. Tá? Eu vou fazer assim toda a aula nossa agora, tá? Eu vou gravar aqui e depois eu edito, posto no YouTube, né? Para não ficar ocupar muito espaço do celular de vocês, depois eu posto lá. Daí fica nos dois. Quem puder assistir a aula aqui, já assiste, já fica livre. Olha meu cachorro passando ali. E quem não, já depois assiste depois, tá bom? Não tem problema não, fica tranquilo. Esquenta a cabeça não. Quando a gente pega, por exemplo, a gente faz assim, sopra a mão, principalmente no inverno, né? Ah, imagina, tem que agradecer não. A gente faz assim, a gente percebe o vapor d'água saindo da nossa boca. No inverno, né, você vê até a fumacinha saindo. Essa fumacinha que sai no inverno, na verdade, é o vapor da água da nossa respiração. E a transpiração também acontece isso, a gente perde água. Ah, mas é tão pouquinho? Sim, mas quantas bilhões? Existem 7 bilhões de pessoas no planeta. Quantos animais existem? Todos fazem a mesma coisa. Então, toda essa água também vai para a atmosfera. Quando ele chega na atmosfera, ele faz o quê? Ele se transforma nas nuvens. Ele tá líquido, a gente consome água líquida, né? Depois, nessa transpiração, na urina, todas essas coisas, depois elas evaporam, se transformam em vapor, vai para a atmosfera, forma as nuvens. As nuvens, até chegar uma hora que ela vai ficar muito cheia e ela vai começar a resfriar. Quando ela resfriar, o que era vapor volta a ser água. Como que ela faz? Cai em volta de chuva. Essa chuva vai para onde? Bom, ela vai para o mar, ela vai para o rio, ela vai para a terra, o solo absorve, as plantas absorvem, cada um pega um pouquinho e ainda assim vai para o solo. Do solo vai para as nascentes,
vai para as plantas de novo, vai para o rio, e aí acontece o quê? Acontece isso de novo. E depois, de novo, e depois de novo, e de novo, e de novo, e fica aí nessa, é, nesse ciclo aí sem fim, graças a Deus, porque se não tivesse isso, a gente morreria. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação à água, né? Por conta disso, a água que nós consumimos, nós só podemos consumir água doce, né? Ah, mas a gente não tem como pegar água do mar e tirar o sal? Tem, mas é muito, muito, muito caro. E nós não temos tecnologia suficiente para que isso seja em larga escala, assim, para que, nossa, resolver o nosso problema. Não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e cuidar muito bem disso, tá? Bom, eu falei para vocês que tinham 4 ciclos: ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio e ciclo do oxigênio. Então, nós vamos no nosso segundo ciclo, que é o ciclo do quê? Do carbono. Bom, carbono, por que o carbono é importante? Todos os seres vivos, tudo aquilo que pertence à natureza, que tem a vida, ele é composto de carbono, né? O carbono é o elemento químico mais abundante do planeta. É o elemento químico que mais existe. Por quê? Porque todos os compostos orgânicos vêm do carbono. Então, como que o carbono faz? Bom, qual é o ciclo do carbono? Nós estamos falando, quando a gente fala do ciclo do carbono, eu estou falando do ciclo do gás carbônico, tá? O gás que tem carbono e oxigênio. Depois nós vamos estudar só do oxigênio, tá? Mas por enquanto, aí o do carbono e oxigênio. Então, o carbono, juntando com o oxigênio, ele forma o gás carbônico, que é o CO2. C de carbono, O de oxigênio. 2 átomos de oxigênio. Bom, o que acontece? Os seres humanos, eles respiram oxigênio e expiram gás carbônico. Na nossa respiração, quando a gente faz assim, respiramos, a gente ingere nosso oxigênio. Quando a gente faz assim, ó, pelo nariz, o gás carbônico sai, certo? Só que não é só nós, os animais também. Quando a gente coloca fogo, né, ele tem um desenho de uma fogueirinha. A fogueirinha também faz isso. Ela absorve o oxigênio, pega fogo, a madeira queima, não sei o que, sai gás carbônico. Aí, as plantas não, desculpa, os pássaros, aqui tem o desenho do pássaro. O pássaro expira gás carbônico. O peixe expira gás carbônico. E daí, o que acontece? Esse gás carbônico, a fábrica, o gás carbônico é um dos gases poluentes também. Então, também as fábricas, os automóveis, tudo aí vai liberando gás carbônico. E esse gás carbônico vai para onde? Para a atmosfera. Quando eu tenho mais gás carbônico do que planta, daí é o problema. Mas o que acontece? A planta, ela pega esse gás carbônico para ela, safadinha. O que acontece? Ela pega esse gás carbônico para quê? Porque ela precisa dele para sobreviver. Nós respiramos oxigênio, mas a planta respira gás carbônico. Daí, com o gás carbônico, ela pega o gás carbônico, ela pega a água e os nutrientes do solo, e daí o que ela faz? Ela pega o sol, né, a energia solar, e ela consegue fazer a fotossíntese. O que é a fotossíntese? Ela produz o próprio alimento que ela precisa para sobreviver, porque ninguém dá comida para a planta, certo? Então, como que ela sobrevive? Através disso. Ela faz a fotossíntese, da fotossíntese ela produz glicose, essa glicose é o que ela usa para sobreviver. E daí, o que ela faz? Ela libera oxigênio para os outros. Entendeu? Então, o CO2 ele é absorvido pelas plantas para fazer a fotossíntese. Então, esses flechinhas verdes que vocês estão olhando ali são o quê? Da onde vem o CO2?
Depois, a flechinha azul quer dizer que a planta absorveu, a planta pegou esse carbono. A planta pegando esse carbono, ela produz aí a glicose. Daí o que acontece? Os bichinhos vão lá e comem a planta, né? O esquilinho lá come a noz. Daí essa árvore aí, ela vai morrer um dia. Daí tem aí a madeira dela. Daí a madeira dela o cupim vai comer. Daí quem come o cupim ou a formiguinha, sei lá, o inseto que come essa madeira, a minhoquinha come, daí vem o passarinho e come a minhoca, e esse passarinho produz gás carbônico. Ah, e o esquilinho vai lá, daí vem a raposinha e pega esse esquilinho e essa raposinha e tanto o esquilinho produz gás carbônico na respiração. Por isso que a gente fala que é um ciclo, um depende do outro. Então, um depende do outro aí para sobreviver. Qual que é a importância do carbono? Por que o carbono é tão importante na vida da gente? Primeiro, dentro do nosso organismo, o carbono é a base da constituição das moléculas orgânicas. Sem carbono, nós somos formados basicamente de carbono. Tem carbono em todas as nossas moléculas do nosso organismo, basicamente em todas, né? Então, se ela não tiver o carbono, nós não existimos, né? Então, ela é a base das moléculas orgânicas. Moléculas orgânicas vêm dos organismos nossos. A vida, ou seja, membrana, DNA, tecido, tudo que a gente é formado de carbono, tá? E o carbono, o carbono na atmosfera, ele é preciso para quê? Para que as plantas consigam fazer a fotossíntese. E por que a gente precisa disso? Porque a planta produz o quê? Ela produz os açúcares, os lipídios, proteínas, petróleo, todas essas coisas vêm do carbono. Ó, então os açúcares, ele vem produzindo aí, ele tem muito carbono na composição do açúcar. Lipídio é gordura. Gordura é basicamente formada de carbono. As proteínas nossas, a carne, por quê? Vem das moléculas orgânicas. O petróleo, né, o carvão, o gás, ele é um hidrocarboneto, lembra que eu falei sobre isso. Ele era um composto orgânico e com isso eu tenho a indústria petroquímica, ou seja, toda a indústria de carbono, do petróleo, vem por causa disso. Então, dá para viver sem? Não, faz parte, né? Ele é intrínseco ao nosso organismo. E também tem uma coisa aqui. Tanto o carbono quanto o gás carbônico, quanto o gás metano, ele serve para a regulação do clima. Ou seja, para a gente, depende do clima, a quantidade de CO2, por exemplo, faz com que o clima seja mais quente. Então, eles servem para regular isso. E nós temos um problema aqui que chama efeito estufa. O que é esse efeito estufa? Bom, ele, com o aumento da poluição, ele aumenta a temperatura. Isso é um problema. Por quê? Por que aumenta a poluição? Quando a poluição aumenta, essa poluição faz com que aumente a quantidade de CO2 na Terra, né? Na atmosfera. Aumenta a temperatura. Por quê? Vamos lá. Olha o solzinho aí. O que acontece? Aqui na letra A. A radiação solar atravessa a atmosfera, ou seja, né? A capa de gás que protege a Terra. Ele consegue atravessar, certo? A maior parte é absorvida pela superfície, tá? Beleza. Alguma radiação, que é a letra B, ela é refletida pela Terra e atmosfera, ou seja, a maioria passa, só que tem umas que bate e volta. E nós temos assim, a parte da radiação infravermelha calor é refletida pela superfície, mas não regressa ao espaço, pois ela é refletida de novo e absorvida pela camada de gases do efeito estufa que envolve o planeta. Esse é o aquecimento. Então, o que acontece aqui que é um problema? Bom, aquela que entra direto, legal, a gente precisa. Aquela que bate e volta, legal, tranquilo também. O problema é que é o seguinte,
Tem umas que entra, ela não consegue entrar e ela volta. Só que a hora que ela volta, ela fica no meio. Porque assim, a camada de proteção da Terra, a camada de ozônio, toda aquela camada ali, é uma camada grossa. Então, vamos supor, ó. Ai, como que eu posso explicar? Vamos supor, ó, isso daqui é a camada, certo? Ele tem que atravessar, vamos supor que ele tem que atravessar toda essa parte aqui. O raio entra, só que ele não consegue chegar até aqui, ele não passa. Alguns batem aqui e voltam. Alguns entram, só que eles não conseguem passar tudo aqui. Então, o que que acontece? Ele vai e reflete aqui. Ele fica perdido nessa parte aqui. Só que quando ele fica perdido nessa parte, seria o que envolve a Terra. Isso faz com que o calor aumente, o efeito estufa aumente, certo? Bom, daqui a pouquinho tá acabando, então deixa eu só concluir nossa aula para a gente não começar um novo. Então, hoje nós vimos o quê? Nós vimos os ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos são os ciclos daqueles compostos químicos que fazem parte da biologia e fazem parte do quê? Da geografia da Terra. Sem isso, nossa Terra não consegue sobreviver. Então, hoje nós vimos a água, né? Sem água aí ninguém sobrevive. E nós vimos o carbono, né? Então, o carbono nós vimos através do gás carbônico, tá? Então, o gás carbônico é o gás que faz com que, primeiro, o carbono ele está presente não só em forma de gás, ele está presente em toda a nossa estrutura, tá? E no gás, ele vai ficar nesse ciclo. Por quê? Porque a gente produz, a planta absorve, a gente produz, a planta absorve e assim seria o ciclo. O problema, até aí, legal, não teria problema algum. O problema é quando nós temos um excesso de gás carbônico a mais do que a planta consegue absorver e reutilizar aí de uma forma com que a gente consiga absorver, assim, não tem excesso. O excesso causa o efeito estufa, por quê? Porque ele fica, né, parado na última camada atmosférica, fazendo com que não haja essa absorção por parte da Terra, só que daí o que acontece? Tanto o calor daqui também não sai, não sai e fica aquecendo igual uma estufa. A estufa, o que que é? É um lugar onde a temperatura entra, o sol entra, só que ele não consegue sair e ele fica preso ali. E cada vez vai ficando mais. Tanto que assim, você entra na estufa de manhã, tranquilo. Entra na estufa na hora do almoço. Entra na estufa à tarde. Quanto mais calor ela consegue absorver e menos liberar, ou seja, não vai liberando, pior vai ficar, mais quente vai ficar ali, ok? E amanhã, então, nós veremos nossos dois últimos, né? Amanhã nós vamos ter aula e nós iremos ver, então, o ciclo do nitrogênio e o ciclo do água, carbono, nitrogênio e oxigênio. Então, amanhã nós veremos os dois últimos que faltam para a gente fechar aqui. Então, eu estava passando por ali, mas está tudo certo. Ok? Gente, uma ótima noite e até amanhã, que acho que acabou aqui. Gente, fiquem com Deus. Obrigada da participação. Tchau, tchau, gente.